Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre o diabetes. Sim, uma das doenças crônicas mais comuns no mundo, que impacta a saúde de milhões de pessoas e exige uma atenção constante. Quando não tratado, pode causar complicações sérias, como problemas cardíacos, renais e até a perda da visão. Mas o diagnóstico precoce, ajustes na alimentação, atividade física e o acompanhamento médico, é possível viver com mais qualidade e controle. Para entender melhor sobre o tema, sobre os tratamentos do diabetes, a importância da prevenção, nós recebemos hoje a médica endocrinologista, a doutora Ana Carolina Vanderlei, e a nutricionista Michele Martins, da Coordenadoria de Doenças Crônicas da Secretaria Estadual de Saúde. Elas vão esclarecer as principais dúvidas e compartilhar as orientações práticas para quem convive com a doença ou, melhor ainda, busca evitá-la. Muito bem-vindas, um bom dia a vocês e realmente agradeço a oportunidade da gente conversar sobre um tema tão importante. E aí, Ana, eu vou pedir para você explicar para a gente, né, o que é o diabetes, quais são os tipos mais comuns. Acho que isso é fundamental para a gente começar o nosso bate-papo. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, Dr. Ricardo e toda a equipe. Estamos no mês de novembro, né? Novembro Diabetes Azul também, e é uma campanha de todo o Brasil, da nossa Sociedade Brasileira de Endocrinologia, levar essas informações à população. O diabetes é o aumento do açúcar no sangue. Ele é causado, seja por um problema na produção ou uma dificuldade de ação do hormônio muito importante que é a insulina, que é produzida no pâncreas. Existem alguns tipos, os mais comuns são o tipo 1 e o tipo 2, e eles têm causas diferentes e comportamentos diferentes também. O primeiro, o tipo 1, ele tem uma causa autoimune. A pessoa produz uma substância, que é o anticorpo, que agride o próprio organismo e destrói o pâncreas. O comportamento desse diabetes, ele é mais agudo, o paciente é mais pontual o desenvolvimento dessa doença. Já no tipo 2, demora anos. Acontece uma resistência à insulina, uma dificuldade dessa insulina agir e está ligada principalmente ao ganho de peso. Aliás, ganho de peso, erros alimentares, falta de exercício, um problema do mundo atual. E aí eu gostaria de um comentário das duas sobre isso que eu acabei de falar. Eu acho que é exatamente o que você acabou de falar, é o tripé, né? Então, quando a gente tem a alimentação não adequada, não atividade física e a somatória desses dois, na maioria das vezes, a gente tem o ganho de peso, né? Então, é quase que inevitável. E a mudança do comportamento alimentar, ela é fundamental, tanto na prevenção, quanto se já instalada a doença, para que a gente possa, então, manejar de uma forma que às vezes não seja necessário o uso da insulina, né? Determinadas medicações não precisem ser usadas, mas ela é fundamental, essa mudança do comportamento. E eu sempre digo que a gente vive num momento da sociedade que é um momento que nós estamos vivendo enlouquecidamente numa rotina que nos consome. E essa rotina que nos consome, ela é uma rotina que, na maioria das vezes, se ela não for planejada, a gente não consegue ter bons hábitos alimentares. É verdade. Né? Então, a gente precisa entender que eu preciso elaborar minha rotina e colocar a alimentação como algo principal. E não simplesmente chega na hora da alimentação ou perto do horário da refeição e você pensa, o que eu vou comer? Não, ela precisa ser planejada para que a gente consiga, de fato, ter os benefícios que ela vai nos trazer, né? Então, o caminho é esse. Com certeza, esse é um grande caminho, um grande desafio, a gente percebe, e os dados demonstram o crescimento dos índices de obesidade no Brasil, e isso, claro, a gente percebe o acompanhamento dos índices de diabetes, de hipertensão, enfim, tantas outras doenças crônicas.
Agora, Ana, o manejo do diabetes. Quando é que a gente consolida o diagnóstico da doença? Bom, o diagnóstico, ele é feito, primeiramente, a gente tem que saber os sintomas, né, que são urinar bastante, várias vezes ao dia, sentir a boca seca, ter muita sede, uma perda de peso, cansaço. Esses sintomas, eles só vão aparecer, Ricardo, quando a glicemia estiver, a glicose, o açúcar no sangue, estiver muito alta. Quando ela começa a subir de pouquinho, o paciente não sente nada. Por isso a importância de fazer os exames regulares, que é feito pela glicemia de jejum, pela hemoglobina glicada, que é uma média dos últimos 3 meses da glicose no sangue, e agora, recentemente, incluiu um novo parâmetro diagnóstico na curva glicêmica. A curva glicêmica é aquele exame que, quando a glicose está entre 100 e 125, a gente faz um estímulo para avaliar melhor esse pâncreas. E daí mede em jejum, 1 hora e 2 horas. A partir desse ano foi incluído também o teste de 1 hora. Então, seguindo esses parâmetros, de uma glicemia de jejum acima de 126, uma hemoglobina glicada acima de 6,5, e na curva glicêmica a gente fecha o diagnóstico sempre com 2 exames positivos para concluir esse diagnóstico. Feito o diagnóstico, a gente vai para os cuidados, acompanhamento, tratamento. Eu quero falar um pouco sobre isso após o intervalo. Já voltamos, fiquem com a gente. A Sanágua é uma empresa especializada em análises laboratoriais e no tratamento da água. A sede em Campo Grande e os polos em Dourados e Três Lagoas possibilitam atendimentos com agilidade. As certificações do Inmetro, Imasul, Ibama e Vigilância Sanitária garantem um serviço de qualidade. Agende uma visita 67 3342 2021 99689 8900. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. O CDO Hospital de Olhos oferece há 12 anos atendimento altamente especializado e humanizado. Com mais de 20 oftalmologistas, o hospital é especialista nas cirurgias refrativas de catarata, retina, glaucoma e cirurgia plástica ocular. CDO, sua visão é nosso foco. No dicionário, proximidade é estar próximo fisicamente. Mas estar perto é muito mais que isso. Um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. É estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. No Hospital Proncor Chácara Cachoeira, o novo pronto-socorro já está operando, oferecendo o que há de melhor em diagnóstico e atendimento de emergência.
Além disso, nosso novo centro de diagnóstico está equipado com tecnologia de ponta. No Hospital Santa Marina, estamos moldando o futuro com atenção e carinho especial às crianças. Um pronto-socorro pediátrico 24 horas, UTI pediátrica, centro cirúrgico e instalações premium à disposição de bebês, crianças e adolescentes. O Centro Radiológico Campo Grande é a melhor opção para você e seus familiares realizarem seus exames de imagem. Há 37 anos no mercado, o Centro Radiológico Campo Grande se destaca por ser referência em excelência em serviços de imagem diagnóstica. Agende agora mesmo o seu exame. Centro Radiológico, os melhores equipamentos para realizar os melhores exames. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a doutora Ana Carolina, que é médica endocrinologista, e a Michele, que é nutricionista. Estamos falando sobre diabetes, essa doença que comete milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas no mundo, e que traz uma grande preocupação de saúde pública por conta das suas complicações. Ana, quais são as principais complicações do diabetes? As complicações do diabetes podem ser complicações agudas, que é quando a glicose sobe muito e o paciente pode entrar em coma, ou quando a glicose desce muito com o tratamento, também pode gerar o coma hipoglicêmico, mas as complicações crônicas estão mais relacionadas à parte microvascular, que são afetados os olhos, causando cegueira, os rins, causando a doença renal terminal, necessitando de hemodiálise ou transplante renal, e também a neuropatia diabética, que acometem os nervos, principalmente das pernas, dos membros inferiores. Fora isso, tem as complicações macrovasculares, as complicações cardiovasculares, que o doutor tem até mais experiência nesse aspecto. Então, o diabetes pode levar ao infarto, ao AVC, complicando bem a qualidade de vida do paciente. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Michele, a gente vai começar a falar sobre tratamento. E para falar sobre tratamento é importante a gente falar sobre os hábitos de vida. Qual é o segredo, primeiro, para a gente evitar diabetes tipo 2? E segundo, se a doença se desenvolveu, como é que a gente faz para cuidar adequadamente dela e evitar essas complicações tão temidas da doença? Exatamente. Assim, existe forma. Assim, ela é difícil? Não é, né? Mas ela requer de cada um pouco mais de dedicação, né? Então, assim, a gente sabe, existem pesquisas que falam que se houver mudança de comportamento alimentar mais atividade física, quase 60% dos casos de diabetes não se desenvolveriam, né? Então, a gente vê a importância da prevenção. O que nós falaríamos em termos de mudança de comportamento alimentar? Nós temos, na parte de alimentação, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que esse ano está fazendo 10 anos, e ele foi utilizado como base para a mudança do comportamento alimentar, né? Então, o que ele fala? Que a base da nossa alimentação seja de produtos de origem vegetal, né? Então, quando eu tenho frutas, eu tenho legumes em grande escala, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, essa turma toda, oleaginosas também, onde a gente tem nozes, castanhas, amendoins, por aí. A gente, quando tem isso na base, a gente consegue ter uma saúde melhor, e daí isso não é uma fórmula só para o diabetes, né? A gente estaria prevenindo também outras condições crônicas, de doenças crônicas. Então, se eu coloco isso na minha alimentação diariamente, sendo a base, e diminuindo então o consumo de alimentos ultraprocessados, que a gente tem alimentos com pouco ou quase nada de nutrientes, se a gente consegue fazer esse equilíbrio, a gente já tem uma grande vantagem, né, de conseguir controlar então essa glicose. Somado a isso, a gente colocaria
a redução, não necessariamente tirar totalmente o açúcar da alimentação, né? Precisaria ser olhado caso a caso para ver, mas muitas vezes não precisa tirar, só fazer uma redução significativa dele. E, somado isso, ter sempre atividade física, né? Então, a gente tem aí uma recomendação de 30 minutos por dia de uma atividade física, já seria o suficiente para a gente conseguir manter uma saúde, né, equilibrada. Eu acho que esse aí é o ponto focal. Né? Existem algumas especificações, existem algumas dietas, como a dieta do Mediterrâneo, que ela é rica em peixes, em azeites, gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, que são ótimas para o controle de a parte de gordura mesmo, colesterol e etc. Elas impactam positivamente também no controle da glicemia. E também a dieta DASH, que é uma dieta que ela foi criada especificamente para o controle de hipertensão, né? E ela também se enquadra positivamente para o controle de diabetes, né? Então, mas a base das duas é produtos de origem vegetal, e quando escolher os produtos de origem animal para consumir, procurar consumir laticínios com pouca gordura, né? Peixes mais do que carnes vermelhas, frango mais do que carne vermelha. Então a gente tem um equilíbrio melhor em relação a isso. E aquele doce que as pessoas tanto gostam e que muita gente fala assim, meu Deus, mas agora eu tô com uma doença, eu tô com diabetes, ou então eu não quero desenvolver o diabetes, mas eu quero comer o doce, chocolate, enfim. O que é que a gente pode falar para essas pessoas? Elas devem abolir totalmente? Não. O abolir é um perigo. Eu também. Porque tudo aquilo que é proibido eu tenho mais vontade de fazer. Né? Então, eu sempre oriento pacientes para que assim, a gente não foque no não posso, mas eu foque no que eu posso. Né? Então, eu consegui incluir mais alimentos de origem vegetal, deu vontade de comer um doce, eu posso comer desde que... Não precisa ser a barra inteira de chocolate. Exatamente. Né? Eu digo, existe, por exemplo, com buquinhas de sobremesa desse tamanho, desse, pequenininho. Existem vários tamanhos, né? Então, o quanto eu vou me satisfazer? E outra coisa que eu sempre falo é, coma devagar. Porque quanto mais rápido... Eu escuto isso todos os dias em casa. Então, você está bem orientado em relação a em casa, isso. Né? Então, quando você consome lentamente, dá tempo do seu cérebro processar, você consegue sentir aquele sabor. Porque se você come rápido, você ingeriu uma grande quantidade de alimento, até que o seu cérebro processe que você está satisfeito com aquele sabor, você ingeriu muito mais do que precisava. Né? Então, assim, pode comer, desde que você coma uma quantidade menor. E menos vezes também, né? Tem pessoas que consomem doce todo dia. Então, de repente, eu não vou mais consumir todo dia. Posso reduzir, colocar 3 vezes na semana. Daí depende de cada caso, né? Que a gente vai precisar adequar. A gente vai para o intervalo e volta para falar sobre o tratamento medicamentoso. Fiquem com a gente. A Clínica Hortus é referência em pronto atendimento e urgência em ortopedia. Fale conosco e saiba mais sobre os nossos serviços e especialidades. Atendemos vários convênios. Clínica Hortus, seu atendimento sem espera, rápido e de qualidade. Sua família precisa de cuidados médicos especiais? A KZT é referência em levar melhor tratamento multiprofissional para sua casa. Ser tratado em casa ajuda a preservar a dignidade dos pacientes com maior autonomia. Conheça os nossos serviços. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico.
Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A Personal Card é a melhor e mais completa administradora de cartões de benefícios corporativos do país. Mais de 1 milhão de beneficiados utilizam hoje os cartões da bandeira Personal em toda a nossa rede, que inclui milhares de estabelecimentos por todo o Brasil. Personal Card, um mundo de benefícios em suas mãos. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, Unidade 1 situada no Hospital Cacemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A Proftalmo possui especialistas em todas as áreas da oftalmologia, oferecendo todos os tipos de exames e cirurgias. Com profissionais especializados e atendimento humanizado, estamos há 12 anos cuidando com qualidade da visão de nossos pacientes. Proftalmo, agende sua consulta. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. Por confiar uma vida inteira na gente. Muito obrigado. Sabin 40 anos. Uma vida ao seu lado. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, falando hoje sobre diabetes. Eu vou falar rapidinho aqui, já a pergunta, porque o tempo acaba e a gente precisa falar muita coisa, Ana. Tratamento medicamentoso evoluiu muito nos últimos anos, né? Muito. Essa área é uma das áreas que mais evoluíram nos últimos verdade. anos. E assim, é uma alegria hoje poder oferecer para o paciente diabético melhores tratamentos que não só controlam o diabetes, mas que têm benefícios cardiovasculares, diminuindo o infarto, diminuindo o AVC e diminuindo até a gordura. De peso, Redução né? de peso, gordura no visceral, fígado. né? Enfim, então a parte medicamentosa, a gente está vivendo um período muito rico em relação a isso. Os efeitos colaterais dos medicamentos diminuíram também? Diminuíram também. Bom, primeiro, só reforçando, qualquer que seja o tipo do diabetes, o início é dieta e exercícios. Alimentação regular e exercício, independentemente do tipo ou qual remédio que eu vou pensar em prescrever, alimentação e exercício. Eu fiz certinho, né? Comecei físico, com a Michelle. Perfeitamente. Bom, as medicações para o tipo 1 ainda continua sendo insulina. As insulinas têm melhorado, elas estão cada vez mais estáveis. Inclusive, tem pesquisas da insulina agora semanal, que vai substituir a basal. Então, assim, já estamos vivendo uma fase boa, vai melhorar ainda mais. Em relação às medicações, então, depois desse passo da alimentação e do exercício, quando a gente lança a mão dos remédios, ainda tem aquele antigo, que é a metformina, que é a primeira droga, mas a segunda droga, segundo medicamento, que a gente vai ter que lapidar e individualizar mais um pouco. Né? Nós temos aqueles que agem no estômago, dando saciedade, aqueles que agem no rim, diminuindo a absorção da glicose no túbulo renal,
E tudo isso vem para o controle do diabetes e esse controle é fundamental para evitar a complicação. Então, mesmo o paciente sem sentir nada, precisa tomar um remédio? Precisa. Essa é uma das dificuldades, é uma das barreiras que a gente enfrenta nesse tratamento. Mas é importante controlar as taxas para não ter as complicações. Ana, existe aí lógico, muitos medicamentos que são usados por diabetes, outros que demonstraram com o tempo benefícios para redução de peso e que têm sido usados aí de forma até indiscriminada, sem prescrição médica. Usar antidiabético sem orientação é algo extremamente perigoso, não? Muito perigoso. Essas novas medicações, principalmente as injetáveis, que, querendo ou não, está uma febre, muitas pessoas utilizando, porque realmente o tratamento da obesidade é difícil. E quando bem indicado, essas medicações, elas têm resultados. Só que o problema foi o que o senhor falou, o uso errado. Então, ir na farmácia comprar por conta e começar a aplicar é prejudicial, pode causar efeitos no fígado, no pâncreas, efeitos indesejáveis de náuseas, vômitos, até desidratação. É verdade. Porque o paciente fica tão saciado que não consegue nem tomar um copo d'água se aplica a dose errada. Então, é muito perigoso usar sem uma orientação médica. Michele, a sua dica de ouro para os pacientes, para as pessoas que estão nos acompanhando. A dica principal é incluir na alimentação mais fibras, né? Então, trocar, se a gente puder, tudo aquilo que é refinado por alimentos integrais é algo importante, porque a gente ganha fibra e a fibra ela é fundamental para manter o controle glicêmico, né? Então, onde eu encontro fibra, eu encontro, além do reino vegetal todo, né? Como as verduras, as frutas, legumes, o feijão e as leguminosas, lentilha, ervilha, grão de bico, tem bastante fibras. Então, assim, o brasileiro ele vem perdendo o hábito de consumir feijão, né? Então, é algo que se você puder colocar na sua alimentação diariamente, coloque, você vai estar ganhando fibra com isso. Se possível, trocar o pão branco pelo pão integral, o arroz a mesma coisa, macarrão a mesma coisa. Eu acho que um ponto importante para a gente falar para o diabético já, né, é que ele não precisa deixar de comer carboidrato, porque eu acho que é um grande medo, né, do tipo assim, agora o que eu vou comer? Então, pode consumir. O que a gente fala em relação a isso? Escolha uma porção no seu prato. Né? Então, se eu comi o arroz, de repente não tem necessidade de eu comer mandioca. Se eu estou comendo macarrão, não preciso colocar o arroz junto. Agora, se eu sou apaixonado por comer arroz com macarrão, então, de repente, eu reduzo um pouquinho dos dois. Porque tem pacientes assim, mas e agora? Não posso mais comer o arroz com macarrão? Não, pode, para aí. Mas a gente precisa daí manejar a quantidade. Né? Eu acho que uma coisa importante da gente entender e o paciente entender é que existe uma vida depois do diabetes em termos de alimentação, porque acho que quando se pensa no diabetes, pensa-se, perdi tudo, né? Não posso mais nada. E não é verdade, existe uma grande possibilidade e variedade de alimentos para a gente estar colocando. Ana, o acompanhamento médico regular, com nutricionista, com educador físico, enfim, o acompanhamento disciplinar é fundamental, não é? Sim, é fundamental. Eu vou só pegar um link do que a Michele falou, que tornando mais para o prático. Quer comer o arroz? Coloca o feijão, igual você falou. Isso diminui o índice glicêmico do arroz. Então, o conjunto arroz e feijão é ótimo. Quer comer um macarrão? Coloca a salada ali junto, porque daí diminui a absorção da glicose, do açúcar do macarrão. Então, dá para viver, né, bem com a alimentação. O acompanhamento é fundamental, gente. Depois que estiver bem controlado, bem tratado, é a cada 3 meses no médico. E tem exames que são feitos anualmente, que a gente fala que é o rastreamento das complicações, que é ir ao oftalmologista e fazer alguns exames de urina para monitorizar a lesão renal e os exames cardiológicos. Claro. Olha, Ana, Michele, muito obrigado. Faltou tempo para a gente falar sobre um monte de coisa. Com certeza a gente vai convidá-las novamente, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos.